Estamos um pouco atrasados aí por uma questão técnica. Live, senão ele não entra. Já mandei o convite para ele e ele está fazendo uma chamada para mim privada. O que ele precisa fazer. Agora sim, agora está aí o Gilberto. Agora vamos lá. Live, agora sim. Agora deu. Agora deu. Antes a gente só estava falando entre nós. Isso. Então vamos lá. Tu quer repetir o assunto? Então, eu vou repetir o assunto. Em primeiro lugar, eu já te disse isso antes, mas vou repetir para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois de gravado. É uma satisfação te ter aqui comigo, Gilberto, porque, como tu sabes, eu tenho convidado amigos, pessoas que têm condições de esclarecer os assuntos para os outros, né? Pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de entrega de informações analisadas com base na sua experiência, no seu conhecimento, na lógica, enfim. E eu havia te questionado, e queria repetir isso, a respeito da tua visão sobre como nós finalizaremos o ano de 2020, né? Passando agora pelas eleições municipais em Porto Alegre, passando pelo Black Friday, que é uma espécie de oxigenação aí dos empreendimentos varejistas do Brasil e no mundo, e também sobre a política econômica do nosso governo federal, também do estadual, né, que nós temos aí a questão da privatização da CE, entre outros temas, desejo de elevação de impostos, enfim, é uma miríade de questões que eu te entrego assim um pacote aberto para tu analisar dentro da tua lógica, dentro da tua ótica, para a gente poder compreender a nossa situação e de que maneira a gente vai evoluir no futuro. E ao longo dessa tua exposição eu vou tentar contrapor, discutir, confirmar ou reprovar as tuas colocações. Se tu me permitires, okay. Obviamente. E eu vou para a réplica e para a tréplica. É isso aí. Então tá. Então vamos lá. Primeiro, a minha saudação a ti e a todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir e nos assistir nesse momento que a gente quer buscar respostas. E tu sabes perfeitamente que nós estamos na busca de respostas faz muitos anos. Eu, praticamente, a minha vida toda, eu sou uma pessoa que vivo os dilemas, mas eu procuro sair das vacilações. Eu não gosto de vacilar. Eu gosto de enfrentar o dilema e os problemas de acordo com como eles devem ser enfrentados. Infelizmente, nós não temos essa facilidade de encontrar no tecido da nossa sociedade esta mesma facilidade de conseguir saber o que é causa e o que é consequência. Tanto é que eu sempre busquei isso, e até mesmo dentro da própria universidade, quando fui aluno e depois quando fiz parte do corpo docente, e a minha área justamente ela era mais do que uma ciência exata, eu trabalhava com a área orçamentária e fazia a confrontação entre aquilo que se projeta via orçamento e aquilo que se realiza através do caixa. E tu sabes perfeitamente que tudo na nossa vida, na tua vida, na minha vida, de todos aqueles que nos assistem e de todos que não estão nos assistindo, tudo passa pelo caixa. Tudo. Não é só a parte econômica, o social, tudo. O lazer, tudo passa pelo caixa. E quem trabalha com orçamento, como eu sempre trabalhei com orçamento, com controle orçamentário e o marketing financeiro, a gente sabe o seguinte: quando a gente fala em razão, e a razão vem da racionalidade, tu, aliás, é uma das pessoas que discute bastante essa questão, até pelo lado filosófico, só tem razão quem desenvolveu o raciocínio. Quem faz palpite, quem dá palpite, não tem razão. Que só pode ter razão quem tem opinião, porque ele conjuga
todas as coisas, desde a análise, a adaptação, a ativação e a reavaliação de tudo que se passa na nossa vida, dentro daquela senoide, a gente chega a uma conclusão seguinte: o próprio livro Razão, que é aquele que é adotado por todas as empresas, é o único que deveria ter razão. Mas, em determinados momentos, tem muita coisa que nem vai para lá. Ou seja, a contabilidade é por fora e o livro Razão não mostra tudo que a racionalidade da empresa deveria mostrar. Muito bom. Se a gente conhece essas deficiências, o negócio seria bom. Quem sabe a gente faz a mochila e vai embora. Só que nós somos teimosos. Tu é um teimoso, eu sou um teimoso. E nós gostamos de trabalhar com o esclarecimento para fazer com que o maior número de pessoas, pelo menos, saia do lado do palpite e entre justamente na questão da opinião fundamentada. Quando a gente vê essas questões que envolvem principalmente a nossa economia, entra governo e sai governo, e nós aumentamos o nosso nível de esperanças com a expectativa de aquilo que está escrito no plano de governo ou aconteça, e se for bom, a gente gostaria que sim, e o que for ruim, a gente quer que seja esquecido. Neste governo atual, eu não falo do presidente. O presidente é um ser político que deveria transitar em todas as áreas. Eu falo das questões econômicas, porque elas é que vão acabar impactando no nosso caixa. Eu deixo essas outras questões para quem justamente entende mais. Eu não sou um cientista político, eu sou um cientista econômico. Claro. Então, para trabalhar com economia, eu vejo, primeiro, analisei o programa de governo e vi ele com um grau de sustentabilidade extremamente eficaz para a nossa economia. Só tinha que combinar com os russos. E os russos são os nossos congressistas. Quando a gente elege um presidente, a gente elege um plano econômico, a gente parece que não presta atenção, eu digo a gente, estou falando em termos de sociedade, não presta atenção e que nós vamos precisar dos legisladores para aprovar os planos que estão contidos no plano de governo, os projetos, as propostas que estão contidos no plano de governo. Na medida que elas são colocadas lá, tem que ter um grau de convencimento que vai acima da razoabilidade, vai acima da razão. Ele perpetua aquela questão brasileira que o vale mais do que a economia. Então, aí fica difícil, porque se ele não tem, como é o caso, o Bolsonaro, ele não teve, no momento em que ele se elegeu, ele não tinha maioria no Congresso, a gente sabia que tudo que pudesse ser aprovado lá não seria aquilo que o governo gostaria, e muito menos o que o ministro da Economia imaginava. Então, as mutilações começam a acontecer já no primeiro dia. Abre mão disso, abre mão daquilo. E o pior é que a gente não deixa de falar que o termo utilizado seja reforma. Ele já não é mais uma reforma. Ele passa a ser uma meia-sola, passa a ser uma emenda do problema. Pode até melhorar, mas ele não resolve os problemas. E quando a gente fala em problemas, nós estamos falando em montanha. A montanha de problemas do Brasil, ele é tão grande que se a gente consegue resolver meia dúzia deles, parece que a gente não mexeu na montanha. Porque eles estão lá, nós somos muito bons na fabricação de problemas e somos muito ruins na solução, na busca das soluções dos problemas. Então, aquilo que o Rachel, aquilo que o Gilberto e muitos daqueles que nos assistem, porque eles só nos assistem porque eles já têm uma ideia formada daquilo que nós pensamos. Então, eles ficam imaginando o seguinte, e aí é que existe uma certa confusão. Eles dizem assim, mas por que o governo não consegue aprovar? Então, quer dizer que não sai privatização? Porque o Paulo Guedes é um moloide. Não, é porque o sistema é complicado. O próprio Salim Matar até foi muito mal entendido. Ele não saiu atirando, ele saiu esclarecendo. É que ficou uma certa sensação de que o governo não queria. Não, o governo o Bolsonaro é um homem de caserna. Não adianta querer dizer que o Bolsonaro é um liberal. Não, isso é uma bobagem. Aliás, nunca dissemos isso, nós aqui, nunca falamos isso dentro do nosso grupo Pensar Mais, porque isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, o que a gente está pensando? Pensando, bom, o Paulo Guedes, quem sabe, ele vence com as suas ideias liberais. Mas não é simples, é muito complicado.
olha o perfil do Congresso e a gente vê que não vai ser tão fácil. Então, a gente vive da expectativa, onde a promessa é muito, mas muito mais importante do que a execução. A execução é o menos importante. O importante é que tem que ter promessa. Isso vale para a eleição, vale para o governo e vale para tudo. Então, nós estamos aí com essas coisas. Por que que... E aí está o mal entendido. Tu falaste na privatização, não sei se chegasse a falar na privatização do Correios. O Correios, não falei. Não chegou, então eu me adiantei. Mas só antes de tu seguir nisso, eu queria pensar uma coisa para a gente deixar a coisa mais clara para as pessoas. Eu acho que essa visão falta um pouco, que é o seguinte: num país como o Brasil, e em outros países a mesma coisa, onde há uma sociedade de economia mista, ou seja, o governo intervém no mercado de maneira marcante, tá? Então a gente pode entender que economia ela caminha de acordo com as políticas estabelecidas, tá? Ou seja, a economia deriva da ação política. E a ação política ela não é restrita ao poder executivo, pelo contrário, é importante, mais importante até do que o governo, do que o poder executivo, é o legislativo, e também é importante os demais poderes, seja o judiciário ou aqueles acessórios, né, como Ministério Público, etc. Ou seja, as agências reguladoras. Tem uma série de personalidades que pertencem ao governo, de um modo geral, ao Estado, de um modo geral, que acabam interferindo no funcionamento da economia, né? Se a nossa economia não fosse essa economia mista, se a gente vivesse no livre mercado, onde houvesse separação entre o governo e a economia, a gente não estava falando sobre isso, né? A gente estava preocupado só em ganhar dinheiro, né? E não em saber o que o governo vai fazer com a nossa vida, manipulando as coisas que dizem respeito ao caixa, né? Que é como tu falaste, que é tudo aquilo que a gente cria de valor e tenta utilizar para poder viver mais e melhor. Então, eu acho que a questão econômica ela é derivada da questão política. Por isso que é importante a gente abordar também a política, porque sem fazer isso a gente não chega nunca nos aspectos realmente que estão ligados aos problemas econômicos que a gente vive, né? Bom, a única coisa que faltou a gente colocar aí, tanto nessa tua observação quanto na minha, é o seguinte: qual é a regra do jogo? A regra do jogo ela não é estabelecida totalmente pelo legislativo. A regra do jogo ela está lá na Carta Constitucional. Então, a Carta Constitucional, como ela tem uma série de dificuldades para a gente administrar, sob o ponto de vista econômico, ela impede que essas coisas... Lá é que está o grande problema da intervenção. Ainda por cima, quando ela foi escrita, a Carta Constitucional, teve um problema que foi chamado de dizer assim, bom, e as coisas não regulamentadas, como é que se resolve? E como tem muita coisa não regulamentada, naquela ocasião, o então presidente, o então constituinte, Fernando Henrique Cardoso, junto com seu grande amigo, o Jobim, Nelson Jobim, que era considerado já naquela ocasião um grande constitucionalista, eles foram muito hábeis, não no sentido de benefício, mas simplesmente numa coisa totalmente equivocada no meu modo de ver. Eles disseram o seguinte: não importa o que não ficou pronto na Constituição, isso tudo o STF resolve. Bom, na medida que o STF resolve, então é o seguinte, eles vão fazer o que não está na Constituição e vão mudar aquilo que a Constituição está escrita. Eles têm o poder de tudo. Me preocupava muito mais o que não estava escrito e que eles inventam uma solução. E a solução depende do perfil do próprio ministro. E o perfil do ministro não é um homem de economia de mercado.
Isso a gente sabe. Não é para ficar lamentando, é para ficar constatando. Porque não Claro. adianta, nós não somos vítimas. Nós não gostamos de ser vítimas de um processo. Nós temos que entender o processo e tentar mudar no tempo. Nós não vamos ter tempo suficiente nas nossas vidas para resolver essa questão, mas pelo menos temos que apontá-las para que alguém lá adiante, pelo menos, se lembre das coisas que nós estamos dizendo, para ver se pelo menos a gente busca a solução de mercado como uma solução muito mais razoável do que essa que a gente está vendo, do ponto de vista das intervenções. Então, a gente fica indignado, a gente fica revoltado, mas não tem mais o que fazer a não ser ficar indignado e revoltado. Se a gente quer sofrer, a gente fica paciência, mas a gente tem que entender. Então, quando a gente coloca lá, olha, vamos fazer privatizações, não precisa passar pelo legislativo, aí entra o STF para dizer o seguinte, não, momentinho, se eu estou sendo demandado, eu vou de acordo com a minha forma de pensar, a minha ideologia. Claro. Então, ele esquece a técnica, ele esquece a economia, ele esquece a necessidade que o povo tem de ganhar e de ser economicamente mais ativo. Não, a ideologia fala mais alto. É uma pena que seja assim, mas ela é assim. Não adianta a gente brigar com a realidade. Esta é a nossa realidade. Então, eu lamento que essas coisas aconteçam, mas, por outro lado, eu vejo o seguinte, a gente consegue avançar centímetros, deveríamos avançar metros, quilômetros, mas não, estamos avançando centímetros, eu já começo a ficar satisfeito, que é melhor do que nada. Sem então, dúvida, se não recuar, nesse país, se não recuar, já está muito bom, né? Já está muito bom, Richard, muito bom. Então, agora, isso não quer dizer que nós vamos sair da luta só porque nós ganhamos um espaço de 2 centímetros para lá e 2 centímetros para cá. Não, pelo contrário. Temos que continuar usando a nossa voz para gritar cada vez mais alto, mostrando que nós não somos comedores de criancinhas. Pelo contrário, nós também estamos tentando defender as criancinhas delas serem comidas pelo Estado. Nós somos muito práticos, muito objetivos disso. Falando nessa questão do Correio, já que a gente falou em privatização, a gente vê o desconhecimento que tem a população. Diz assim, mas por que primeiro não abre o mercado para justamente não vender uma empresa estatal para um monopólio privado? Porque tem uma lei que diz o seguinte, carta não pode ser, não, tem que ser uma atividade pública. Esta não pode. Então, estatal, quer dizer, não dá nem para fazer a quebra do monopólio. Eu só posso fazer a quebra do monopólio por encomenda, mas não por carta. Então, está lá na lei. E para a gente tirar isso da lei, olha, é melhor tu tirar os cachorros de casa, porque esse negócio não vai tirar da lei. E as pessoas ficam pensando o seguinte, mas o governo não sei por que ele não faz isso. Não faz porque não pode. Não pode. Infelizmente, não pode. Quando a gente constata a impossibilidade, a gente talvez até fique com mais raiva. Mas não pode ficar além da raiva. Porque é assim, e vamos lá, vamos conversar cada um com o debate. Nós conversamos muito com o Marcel Van Hatten, porque fala o nosso idioma, o idioma da liberdade. Uhum. Ele entende isso. Mas e as pessoas que não entendem? Porque tem gente que tem má vontade, mas tem gente que não entende e não quer entender. É questão fechada, é opinião formada. Então, nós que trabalhamos na mídia, hoje, tu estás trabalhando na mídia, porque hoje somos a mídia. Hoje nós não precisamos mais da dependência da mídia. Isso que hoje não tem mídia. Hoje não tem mídia, né? Mídia é o meio, né? Não tem, hoje é direto. Lógico, hoje todos somos comunicadores. E nós temos essa obrigação de, se a gente se interessa por o assunto, nós temos que comunicar esse assunto. E é isso que me dá força para isso. Então, nessa primeira questão que eu te respondo, é o seguinte, eu acredito que a economia vai melhorar em 2021 porque tem um poder inercial. Chegou um ponto que, olha aqui, depois de cair 4,5, como está previsto para esse ano, claro. É óbvio que a gente vai ter um valor positivo. Mas eu quero saber como é que fica na média. A média que ainda nós somos um país emergente, E, felizmente, eu vou te trazer um assunto que me parece importante, eu não sei o que os nossos seguidores vão entender. Quando se fala que o Brasil tem muita gente, eu digo, é o contrário, o Brasil não tem gente. O
Brasil, com 210 milhões de habitantes, comparativamente com todos os países grandes continentais, a China tem 1,5 bi, a Índia tem 1,2 bi, os Estados Unidos têm 350 milhões, nós temos 210. Então, nós nem gente temos. Por isso que, quando a gente olha a situação do Brasil, muito bom, a pandemia, ela não atacou o Brasil, ela atacou o mundo todo. E fez com que as emissões fossem endividamento a 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares é o rombo mundial. E a gente vê o caso, e a média é 250% do PIB. 250% do PIB, na média. O Brasil, sabe quanto é que tem? 96%. É ruim? Péssimo. Mas é muito melhor do que os outros. Então, quando alguém vai investir num país emergente, ele vê a capacidade de ser catapultada essa economia. E o Brasil, felizmente, nesse momento, é o Brasil que não tem nada. Tem uma infraestrutura tão vagabunda que eu até fico impressionado com a cabeça desse magnífico ministro, o Tarcísio de Freitas, de estar conseguindo botar a mão na massa e colocar o Brasil, pelo menos, no mapa da infraestrutura mundial, melhorando a condição de estradas, dando oportunidade para ferrovias. E tem mais, ele está falando isso sem nenhum recurso público, até porque não tem. As despesas obrigatórias já levam 96% de tudo que a gente arrecada. Sobra 4%, não dá para a infraestrutura, porque a infraestrutura exige capital muito maior do que 4% que estão nas despesas discricionárias. Então, felizmente, essa cabeça já está aberta inclusive dentro da caserna, porque todos eles são militares, antes eles não pensavam assim, hoje eles estão entendendo o seguinte. E eu assisti, Roberto, lá em Florianópolis, a audiência pública das obras do contorno. Só para entender, a obra do contorno é um anel para que quem vá a Florianópolis não tem, e quem não vai a Florianópolis não precisa entrar na BR, pode fazer a viagem pelo contorno ou pelo anel. Seguir para o norte ali, para Joinville, Blumenau, Curitiba. Isso. Então, ele pegaria toda a parte de Palhoça, Biguaçu, São José, todo aquele centro de Florianópolis ali ficaria fora. Muito bem. Para fazer essa obra, a primeira coisa que se faz é um orçamento da obra. Como a empresa chamada Arteris, que é a concessionária, ela é a dona da rodovia concedida por um período de 30 anos, então ela fica de dona por esse tempo, ela foi consultada porque cabe a ela fazer esse estudo e dizer o seguinte: muito bom, quanto é que eu vou cobrar de pedágio para pagar o custo da obra? A obra foi em torno de 1 bilhão, essa obra. E então, a taxa de retorno seria feita em cima da cobrança do pedágio, e eles tiveram que aumentar o pedágio, que era de R$ 2,70, 40%, 42%. Isso ia lá para R$ 3,50. Bom, quando eles mostraram esse número, a primeira coisa que fez foi a imprensa caindo de pau, porque eles não entenderam a razão pelo aumento. Pensaram o seguinte: isso é a Arteris quer ganhar dinheiro em cima do usuário da rodovia. Eles não entenderam a razão. E aí, imediatamente, a imprensa fazendo aquele barulho, o Tribunal de Justiça suspendeu o aumento. Bom, está suspenso o aumento. O que disse a Arteris? Bom, o aumento está suspenso. Então não vou investir. Não tem obra de contorno, não tem obra, a obra não vai ser feita. Isso acordou. Aliás, uma das coisas que muito me impressiona é que há uma unidade das entidades em Santa Catarina. Elas se unem, diferente daqui. Aqui elas não se unem para nada. Não quero ser agressivo, não quero ser crítico, eu simplesmente quero dizer uma constatação. Eu não vejo as entidades se reunirem para justamente, isso interessa ao Estado. Entidades que tu falas são entidades empresariais, né? Entidades da iniciativa privada que... Isso, e todas elas muito bem lideradas pela Fiesc, que tem um departamento de engenharia muito atuante, que eles, inclusive, discutem fortemente com o governo. Quando o governo faz uma previsão, eles discordam completamente da previsão, eles mostram a deles. Muito bem. Fizeram essa audiência pública e chamaram a Fiesc, por interesse industrial que tem na coisa, a Arteris, o Tribunal de Contas,
o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o senador Espiridião Amin, a imprensa e o ministro Tarcísio de Freitas. E eu, vou assistir porque eu quero ver. A Artéries abre e explica tudo isso que eu já expliquei, dizendo a razão pela qual o pedágio passaria 42%, mas ele poderia ser menor se alguém apresentasse um orçamento da estrada menor de 1 bilhão. Acho que só eu tenho o direito de apresentar, mas não tenho a obrigação de fazer. Outros podem fazer. Tem alguém que faça por menos, isso tudo vai computar no cálculo do pedágio. Ok, como não tinha, segue o baile, a Fiesp diz o seguinte, olha, a obra é importante e sem ela nós vamos ter prejuízos muito maiores do que o pagamento dessa tarifa de pedágio. E assim sucessivamente foram todos. Aí quando chegou na hora do ministro Tarcísio Freitas, o pessoal esperava alguma coisa, Tarcísio Freitas disse, eu acho bom vocês acertarem isso de uma vez, porque os dias e as horas estão passando e nós estamos atrasando cada vez mais o contorno. E tirem da cabeça que o Brasil não vai fazer isso, o governo não vai fazer. Nós não vamos voltar para trás. Isso é assunto para a iniciativa privada e tem mais. A iniciativa privada tem obrigações que são fiscalizadas pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes. É essa que vai fiscalizar. Portanto, vocês encontram uma solução. Aí o senador Espiridião Amin, que se tivesse ficado quieto, ficaria melhor para ele, ele se expôs ao ridículo. Ele disse assim, então, quem sabe vamos adotar uma ideia salomônica. Aí ficou todo mundo interessante, salomônica, vamos agradar a todos. Vamos fazer em escalonado o aumento de verdade. Aí o cara das técnicas disse, me desculpe, senador, mas o simples fato de se cobrar por cada carro que passa já é um escalonamento. O senhor quer o quê? O senhor está pensando que nós vamos cobrar todo o valor da obra no primeiro pedágio e depois está resolvido? Não, ele é escalonado porque é o fluxo dos veículos que vai definindo a entrada do dinheiro no caixa e, consequentemente, nós vamos usando ele para fazer a obra. E se faltar dinheiro, o BNDES ou qualquer outro banco que quiser emprestar, nós tomamos esse dinheiro e vamos pagando com o pedágio que entra. Ou seja, para uma despesa tem que ter uma fonte. Simples assim. Aí o que fez o Ministério Público, para ficar bonito na parada, diz que nós vamos examinar. E ficaram 2 semanas sentados em cima do estudo. Aí a Fiesp e as entidades foram para cima. Olha, eu fiquei muito bem impressionado. Sabe quanto tempo eles liberaram? Em 24 horas. Semana passada, liberaram. E as obras agora estão... O pedágio está normal. E ainda o cara do pedágio disse assim, olha aqui, a gente pode até fazer em aumentos menores se vocês aumentarem os prazos. Em vez de fazer em 2 anos, vão fazer em 4. Mas aí o cara da Fiesp disse que não. Então, veja que quando a iniciativa privada entra, as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas só tem aproveitador. Não, o aproveitador é o Estado. Claro. Eu fiz um comentário. Lógico. Agora, só um parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu preciso dizer isso, por causa do Espiridião Amigo. Quando tu fala uma coisa assim, que envolve um político desses, tu sabe que eu começo a ficar com ojeriza e eu preciso botar isso para fora, né? Por isso que eu escrevo tanto. Eu vi que tu estava ficando... O Espiridião Amin não sabe o que significa uma solução salomônica. Porque Salomão, quando a história aquela conhecida de Salomão, quando ele resolveu interceder e julgar quem deveria ficar com a criança, né? Uma mãe que dizia que era mãe e a outra não, a decisão que ele tomou foi a de cortar a criança ao meio e dar para cada uma, ou seja, ninguém ganhava com isso. Nem a criança viveria, nem a mãe e nem a outra, né? E é óbvio que aí, então, vendo que a mãe que amava o filho não concordou, deu para ela pela demonstração. Então, esses caras não sabem nem contar as histórias, entende? Imagina, história bíblica, imagina entender de economia e tomar boas decisões, como nesse caso.
que diferentemente, por exemplo, do nosso governador aqui, que resolveu estatizar as estradas para não cobrar pedágio, mas cobrar impostos, né, majorados, aí em Santa Catarina os caras tomam decisões racionais. Né? Pedágio é uma decisão racional. Vai pagar quem usa. Quem não usa não tem nada a ver com isso. Tá? Ok, já estou me sentindo melhor agora depois de fazer esse desabafo. Pode continuar. Aliás, isso que tu está dizendo, inclusive, numa feira de Hanover, e tu sabes que eu fiz cobertura da feira de Hanover por quase 10 anos. Eu sei, acompanhava sempre. Isso, aquilo era um aprendizado extraordinário, para mim foi uma escola, porque a gente tinha contato com todos os países do mundo, 170 países expondo numa feira de insumos diretos para a indústria, quer dizer, um negócio espetacular. E uma daquelas vezes que eu fui, foi justamente depois da abertura do mercado chamado leste europeu, que na realidade é centro europeu, mas naquela ocasião era leste europeu. E quando caiu o Muro de Berlim, e tu acompanhasse muito bem isso, todas aquelas economias trataram rapidamente de fazer as suas mudanças constitucionais e as suas regras de atuação na economia, deixando o mercado muito mais livre. E eles acharam que seria muito bom, e foi muito bom mesmo, eles mandaram as suas equipes econômicas e as equipes, inclusive, de auditoria, para fazer exposição no Palácio dos Congressos de Hanover para os interessados, já que aquilo ali reunia empresários do mundo todo. Eles queriam conhecer, bom, o que tu está me oferecendo? O que a Polônia está oferecendo? O que a Hungria está oferecendo? O que a República Tcheca? Enfim, aqueles países que a gente não sabia nada deles, mas sabíamos que eles tinham uma cabeça extraordinária em termos de capacidade de produção, inclusive até de produção de máquinas e bens de capital. Pô, eu fui o primeiro a me colocar lá dentro para ouvir. Eu quero ouvir o que esses caras têm para mostrar, porque eles vêm para competir com os países como o Brasil. Eles são tão emergentes quanto. E aí, numa ocasião lá, ele disse, nós vamos implantar o pedágio nas estradas, porque o governo não tem dinheiro, e não é justo que pessoas que não usem aquela estrada paguem por ela. Aí houve uma certa revolta e um francês disse que isso era um absurdo, que isso aí era por conta do Estado. Aí, depois que ele terminou de falar e tal, alguém perguntou assim, alguém gostaria de fazer perguntas? E aí eu levantei a mão e disse, olha, eu não sei se eu tenho esse direito de fazer perguntas, porque eu estou na condição de jornalista. E vocês não abriram isso para jornalistas, mas se ninguém tiver pergunta para fazer, então eu me ofereço. Aí o cara disse, não, então eu gostaria de ouvir a pergunta de um jornalista brasileiro. E eu disse assim, olha, então eu vou comentar o seguinte, suponhamos que alguém aqui more na Alemanha e comprou uma mercadoria que chegou pelo porto de Rotterdam, na Holanda. Esse produto vai ter que passar por dentro da França para chegar, porque ele vem por via rodoviária, ele vai ter que passar pela França. Vocês acham justo que a França construa estradas para um produto que foi feito em qualquer lugar do mundo, entrou pelo porto de Rotterdam, vai para a Alemanha e não pague nada pelo uso da estrada? Aí o cara disse, não, mas é justo pagar. Eu disse, pô, então o assunto está resolvido. Porque justamente se paga pelo uso. Eu, como não vou usar aquela estrada, porque eu não tenho nenhum interesse, eu não vou pagar. Então, paga quem usa. Isso é princípio de justiça, princípio de honestidade, princípio de razão. E muitas vezes as pessoas até se escondem e não gostam disso porque não entenderam. Porque até então a mídia explicava tudo de uma forma errada, pensando que aquilo ali era uma maneira de tirar dinheiro do povo, tirar a empresa. Como? Ninguém leva estrada para casa, aquilo é só uma concessão. Mas essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, tu, eu, escrevendo e tu fazendo as lives, enfim, a gente precisa levar, e nós temos que levar isso sem ódio. Nós temos que levar isso com tranquilidade, mostrando para as pessoas como se elas fossem de jardim da infância. Não importa. A gente tem que ter essa paciência. Olha, nós estamos lidando com crianças na forma de pensar, na hora de tirar o Estado,
que é muito mais caro para eles, e colocar iniciativa privada, que é muito mais eficiente. É. Essa colocação que tu fizeste é muito importante, porque o princípio de justiça significa, na realidade, tu estabelecer um processo de troca voluntária, onde cada um atribui valor àquilo que aprecia, da maneira como entende, para aquilo que tem interesse, né? Não apenas uma pessoa, mas isso é mútuo, né? Todos os envolvidos devem agir assim. E aí, quando a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o número de estatais que a gente tem, tá? A gente vê exatamente o oposto, porque cada estatal, para ela ser estabelecida, ela precisa necessariamente que haja a retirada coercitiva da poupança dos particulares para ser aplicada na constituição dessas empresas, tá? E é muito questionável o proveito que a sociedade como um todo terá a respeito disso, ainda mais se sabendo da ineficiência do Estado para gerir as empresas e da dinâmica de mercado que oferece exatamente aquilo que as pessoas querem de uma maneira mais barata e com melhor qualidade, né? Então, tu falaste nos Correios e tu falaste do Salim Matar, tu falaste nos problemas políticos que o Brasil tem para transformar-se numa sociedade mais livre e logo mais justa. E eu queria que tu me dissesse o seguinte, para atender até a demanda que o pessoal aí está escrevendo a respeito de colocar um liberal no executivo, de eleger mais políticos liberais e tal, que tem essa ótica. Agora, não adianta tu ter liberais na política ou tu ter gente concorrendo, como a gente já viu, né, por aí, sem que haja esse entendimento entre a população, na sociedade. Se a mentalidade for aquela de, não, eu vou usar essa estrada porque eu nem pago imposto para ela ser construída e eu nem vou pagar pedágio, né, porque ela é de graça, né, que é o tal do tirar proveito de uma forma imoral das coisas que são oferecidas pelo governo. Então, de que maneira tu vê assim, Gilberto, tu que é experiente, líder, anda em todos os grupos da sociedade, lidera o Pensar Mais, conversa com gente jovem, com gente mais velha e tal, que caminho tu vês assim que nós, sociedade, estamos trilhando? Eu tenho a minha ideia, tá? Mas eu queria saber a tua. Bom, então vamos nesse lá. sentido. Então vamos lá. Aquilo que a gente não enxerga, a gente pensa que não existe. Nós sabemos que existe, mas as pessoas em geral dizem assim, ó, eu como não vejo o imposto quando eu tomo uma garrafa de vinho, eu fico pensando que isso aí não existe. Agora, quando eu vejo um pedágio, como eu tenho que pagar, então aquilo ali passa a ser um sacrifício. Então, o pedágio eu não gosto porque eu tenho que desembolsar, mas o imposto que está no vinho, ele nem sabe quanto é que é, mas ele não vê, porque ele diz assim, mas essa garrafa de vinho estava 30, agora que está me vendendo por 25, está barato. Então, o que se chama isso tem um termo, se chama percepção. Quando a gente não tem a percepção do tamanho da arma que estão nos apontando, a gente fica pensando que ela é de brinquedo ou que ela não existe. E quando ela justamente existe. Eu até fiz agora recentemente na Rádio Guaíba, onde tu e eu somos comentaristas lá do programa do Boa Tarde Brasil, do Júlio Ribeiro. Do Júlio Ribeiro. Eu até fiz uma analogia dizendo o seguinte, nós estamos aqui agora às vésperas, está faltando um mês para terminar o ano, e pela regra, pela lei, nós ficaríamos dispensados do pagamento do aumento do imposto, da taxa de imposto sobre combustíveis, sobre comunicação e sobre energia. Elas foram aumentadas, essas alíquotas, e agora terminaria o prazo. Muito bom. Então, o senhor Roberto Rachevski sabe que isso vai acabar até o final do ano, imaginando que isso vai acabar, ele trabalha, e vamos dizer assim, o senhor Roberto Rachevski trabalha com energia elétrica
trabalha com combustíveis e trabalha com comunicação em alto nível de consumo. Bom, tu faz uma conta e diz assim, olha, eu, a partir do ano que vem, mesmo pagando alíquotas absurdamente altas, eu ainda vou fazer uma economia em relação ao que eu pagava. Porque vai terminar. Então, em vez de 30, vai ser 28. Então, o que vai me sobrar? Aí vai me sobrar X reais. Eu falo com a minha mulher, tu fala com a Cláudia, tu fala com teus filhos e diz o seguinte, olha, vamos fazer uma economia, em vez de eu embolsar esse dinheiro, que é uma economia justa, pagando uma coisa extraordinária, eu vou fazer o seguinte, o que nós estamos precisando para casa? A Cláudia, tua mulher, diz assim, eu preciso de um refrigerador. O teu filho é um... Cortou a conexão, está com problema. Agora voltou, né? Voltou o som, a imagem está mais ou menos. Voltou. Bom, então tá. Então, suponha o seguinte, só para completar. Então, a Cláudia quer um refrigerador, o teu filho quer uma bicicleta nova e a tua filha quer uma festa de 15 anos. Tu faz as contas e diz assim, olha, 5 mil reais eu pago tudo isso de economia que eu vou ter, que eu vou deixar de pagar. Vais dormir, no outro dia acorda de manhã e diz assim, olha, o governador disse que nós vamos precisar manter essas mesmas alíquotas. Tu chama a Cláudia e diz para ela, olha, sem refrigerador, diz para o teu filho, olha, sem bicicleta, e diz para tua filha, automaticamente tu abre a janela e vê o teu vizinho, um cara espetacular, entendeu? Ele é funcionário público. A conexão do Gilberto está ruim. Gilberto,